Fala, gente, tudo bom? Vamos aqui começar a bater um papo, tá? Estamos aí no vídeo 3, como eu prometi pra vocês. Pra você que tá pegando aqui o barco andando, né? Principal coisa para que você entenda, a gente tá discutindo um grande, que eu falo grande, né, em relação à revisão de literatura, que eu achei muito interessante, que seria terapêutica, né, nas enfermidades cardíacas, principalmente a doença valvar mitral crônica, baseada em evidências. Joinha. O que é que a gente tá fazendo? Uma leitura desse artigo, parando e analisando as fontes que ele bebeu, tá? Para saber, né, aí o que é que esses papers dizem. Por mais que seja um tratamento baseado em evidência, gente, não significa que todo paper que eu vou ler eu vou engolir goela abaixo. Ponto importante aqui para vocês, para que vocês nunca esqueçam. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, a opinião que eu der, os questionamentos que eu fizer, eles são minhas opiniões. Segundo, você vai estar assistindo o vídeo e vai dizer que cara metido, né? Ou vai lá que o autor do artigo diz, ih, esse cara tá falando besteira. Vocês vão ver nesse vídeo de hoje que não é assim. E que ciência se faz realmente dessa maneira, questionando. Nós temos que ter o poder de sermos questionadores. Então vou colocar a minha visão, mas deixa a sua. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está no nosso grupo de discussão. Se não tiver, vai lá e entra no meu Instagram, @CharlesCardio. Vai no link da bio que você entra no grupo e a gente pode trocar ideia. E pode descer além. Charles, eu não concordo com você de maneira nenhuma e a gente vai discutindo. Ciência se faz assim, tá? A gente precisa ter paixão pela vida, né? Mas quando a gente está trabalhando, a gente precisa ser racional. Então, o que é que a gente vai discutir hoje, gente? Uma coisa bem interessante, né? Que seria, nessa evolução, vídeo 1, a gente falou Benazepril plus e espironolactona, né? E aí vocês vão lá ver o vídeo para não dar spoiler. Vídeo 2, a gente viu um paper aqui muito interessante. Eu te recomendaria, se você não viu o vídeo 2, para aqui, vai lá assistir o vídeo 2 e volta aqui. Porque ele vai ser fundamental aqui para nossa conversa de agora. Ele saiu um pouquinho depois, né? Então vou dar uma maneirada aí nesse estudo agora recente, ou esse estudo agora que a gente vai falar. Mas, o que é que a gente discutia? Qual que seria o ideal da dose ideal e que seria também o ideal da periodicidade? BID, CID, TID, tá? Dos inibidores de ECA. Ok? E nesse segundo paper ele falou de todas as cardiopatias, não foi só na doença valvar mitral, tá? E ainda lá a gente viu, né? Qual é o ECA que foi mais utilizado e qual que é a dose que promoveu o aumento ou não de sobrevida nesses pacientes. Tá bem? Aqui, gente, a gente vai falar de um estudo bem interessante. Deixa eu baixar a tela para ele, para que você não fique olhando para minha cara, né? E dentro da minha cara, né? Não vai influenciar em nada vocês verem minha cara. Então vai estar aqui, né? Esse artigo tá rabiscado mesmo, eu só estudo assim. E aqui os vídeos são uma maneira de passar para vocês o que eu estudo, tá? Vamos olhar o estudo Valve, tá, gente? Este mocinho que vos fala aqui. Esse estudo, gente, ele fez aí, né, uma busca para uma resposta que a gente tem uma baita dificuldade, né, de obtê-la, será se o inibidor da ECA é realmente útil para aumentar aí a sobrevida, né, dos nossos pacientes? Então tem algumas coisas que são interessantes aqui, que a gente vai conversar, né? E eu quero já deixar que vocês fiquem espertos, porque meu intuito também é trazer a minha visão para que você, quando lê um artigo assim, primeiro te estimular a ler os artigos, tá, gente? Então pega lá, tá lá na pasta que você pega no grupo, né? Lá na descrição do grupo, você clica, tem a pasta, tem todos os papers, tá? Aprender a ver. Segundo, ver os critérios que eu utilizo, né? Que você pode utilizar, você pode avançar mais ainda, né? Para isso, para dizer, ó, esse paper aqui, será que é um paper válido ou não? Tá? E começar, né, a ver se esse artigo realmente ele tem viabilidade. Então, essa resposta que a gente precisa é para quê? A gente tem uma era no mundo agora que a gente tem o Pimobendan. Então, a gente teve um passado que não existia Pimobendan e a gente utilizava muito inibidor da ECA, depois veio o Pimobendan e está tudo tentando ser validado aí, né, para saber se eu coloco Pimobendan mais alguma coisa, será se aumenta a sobrevida ou se eu retiro. Primeiro ponto que eu fiquei muito feliz aqui de poder olhar esse estudo na época que eu li ele, que ele é um estudo de 2020, tá, gente? Lá de fevereiro que ele foi recebido, né, foi aceito em julho de 2020. Já tem 6 anos, então veja que a gente já está conversando aqui coisa que está um pouquinho atrasada, tá? Mas é válido. Por quê? Porque o paper que eu vi, um monte de palestra, de um monte de gente, de um monte de aula, né? E aí não precisa dizer de quem, porque não convém, tá? Mas eu vi como se dissesse, olha, já vi pessoas dizer, né? Vamos tirar o inibidor da ECA da jogada aí do tratamento. Não é bem assim. Tá? O que é que ele fez, gente? Ele fez uma comparação, para a gente não ficar aqui o tempo inteiro falando a mesma coisa, de uma dupla terapia, tá? Em comparação com a tripla terapia. Quem seria a dupla terapia, gente? Seria utilizar Pimobendan mais furosemida, tá? Então, se a gente está usando furosemida, você já sabe que esse estudo, né, foi colocado aí, né, em pacientes que já têm ICC, tá? Ou já fizeram ou já possuíram, classe C, tá? Aqui no caso desse estudo, C2, tá? Pelo menos até onde eu vi, não vi nenhum paciente de emergência, não, nem deveria.
né? Mas que ficou no estudo ali, tá, gente? Mas seria paciente que já são classe C, da doença valvar mitral. A tripla terapia seria a furosemida mais o pimobendan mais o inibidor de ECA. Só que aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, ó. Dê nome aos bois. Tá, gente? Se ramipril fosse exatamente igual a enalapril, exatamente igual a benazepril, que eu não tô dizendo que não é, tá, gente? A gente não teria essa lenga-lenga das pessoas dizendo, eu uso enalapril, porque o benazepril, não sei o quê, e o pril... Não. Vamos colocar que aqui foi utilizado o Vasotop, que é um medicamento que tem aí o ramipril como base, tá? Que deveria ser estudado todas as características desse ramipril, né? Para que você tivesse aí saber, né? Quando eu utilizo ele, como é que funciona a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona por ele. Mas enfim, aqui o texto ele vai começar a se confundir, né? Inibidor da ECA é como se fosse tudo no mesmo balaio, tá? Se a gente quiser acreditar, é com você, tá? Mas ele fez isso, né? A combinação dele com a furosemida, que é o Lasix, e o pimobendan, que é o Vetmedin, tá? Em cães com doença valvar. E aí saiu esse nome, né? De VA, o Lasix do L e o VE do Vetmedin de Valvitrar. Primeira coisa que eu sempre falo para vocês pra gente olhar, gente, ó. Primeiro background, a gente já falou, tá? Tá aqui, o que vocês quiserem ver. Segunda coisa, né? O background, gente, é o que o estudo se propõe, né? É elucidar se adicionar o inibidor da ECA a uma terapia no paciente com ICC aumenta a sobrevida ou não. Mas a gente vai dar uma carreira aí no rabiscado e a coisa que eu sempre falo para vocês que tenham atenção, tá? Há conflito de interesse dos autores? Os autores declaram não haver conflito de interesse, mas calma, calma. A gente vai ver umas coisinhas aí interessantes mais lá pra frente, tá? Fiquem espertos. Aqui fala que não existe. Ok. Já me dá a vontade de ler mais o paper, né? Porque se tiver algum conflito de interesse, gente, dependendo dele, pode o estudo ficar mais enviesado. Como eu falei lá no vídeo 1, né? O artigo dizia o quê? São funcionários de uma empresa que vende um medicamento associado de benazepril mais espironolactona. Vai já, né, um funcionário dizer que o medicamento, que ele é funcionário, né, da empresa, não presta para nada, né? Ele vai. Tá bom, no mundo real aí ele vai, né, sonha, baby, né, que nunca vai acontecer. Segunda coisa que é importante da gente ver, eles não declararam conflito de interesse e tal, só que tem um negócio aqui que é meio camuflado, a gente, e aí depois a gente vai olhar os outros dois arquivos que eu vou mostrar para vocês. Olhem sempre, gente, quem que é a galera que tá fazendo a pesquisa. Tá aqui a gente tem o Gerard West, tá? Um baita pesquisador, né? Vários artigos legais que estão sendo colocados, entre outros pesquisadores. Não estou dizendo os outros porque eles não são importantes, tá? Mas eu estou colocando o Gerard West, que ele está aqui como primeiro autor. Seria o líder disso. Mas o que é que eu quero chamar a atenção em relação a isso, tá, gente? Olha, primeiro, né? O Gerard West tá ali na Alemanha. Os demais, ó, Alemanha. O único autor que não tá aí na Alemanha, né, seria aí o nosso querido 5 aí, né, que seria o Tony Gauss, que tá na Suíça. Mas resumo, Europa, tá? E aí, gente, vocês não são bobos, né, de saber que existe um American College Veterinary Internal Medicine e que existe um European College Veterinary Internal Medicine. E que de vez em quando eles soltam faísca, tá? Legal? Se não for, eu tô sendo fuxiqueiro e acreditem que pode ser que aconteça. Eu percebo nas conversas, tá? É percepção minha, tá, gente? Se você estiver tudo aí felizinho, em paz, tal, e eu estou sendo doido, eu sou o psicopata da história, então esquece. Mas né? Eu vou mostrar pra vocês que talvez Vimos isso, né? Olhe desse ponto de vista, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai observar já vi ali o resumo, só que eu não vou ficar ali nesse resumo, mas a gente vai olhar aqui nessa introdução para que a gente possa analisar algumas coisas que são interessantes. Primeiro ponto, né? Ele coloca, né, que os pacientes, né, por conta da doença, né, depois que eles sofrem, na realidade deles lá, depois que eles sofrem o primeiro episódio de CC, a maior parte dos cães morrem com 1 ano, né, depois desse primeiro CC. Não é minha realidade aqui, gente, talvez seja a deles. Tá? A segunda coisa que a gente vê muito nos americanos e na Europa, eu acho que estudo de sobrevida tinha que ser feito no Brasil, tá? Por quê? Porque a gente não eutanasia animal só porque ele não está respondendo à terapia. Para ele, vocês vão ver o grande número de eutanásia que acontece. Mas enfim, ele fez isso, teve essa proposição e ele utilizou um estudo, que é o estudo Quest, né? Como aí é o pilar, né, para as respostas que ele procura. Por quê? No estudo Quest, a gente vai ter aí, né, a avaliação que eles fizeram, tá? É um estudo randomizado de pacientes que receberam pimobendan ou benazepril em associação furosemida. Então foram 2 duplas terapias, só que uma furo mais pimobendan
furo mais benazepril. O que é que ele demonstrou aqui? Né? E aí eu não entendo até por que é que eles fizeram esses dois, ok? Mas enfim, era da época do estudo, ele colocou que o endpoint, né, que nesse estudo era morte, a gente teve no grupo com pimobendan mais furosemida 267 dias de sobrevida, e no grupo benazepril mais furosemida 140 dias, e aí o Quest estava dizendo, né, pra gente que havia aí uma sobrevida muito maior em quem utilizava pimobendan mais furosemida. Por que que não era pimobendan mais furosemida mais benazepril? O Valvo tá tentando responder agora com ramipril, tá? Mas enfim, deixa quieto aí, que é o que é interessante. Contudo, se a gente for olhar, gente, vamos olhar lá o Quest, ele tá colocando que é o paper número 6. Vamos olhar esse Quest aqui, só pra gente tirar uma dúvida rápida. Trabalho do Huxton, ok? Então vamos pegar aqui esse trabalho. Vamos fazer aqui uma cópia rapidinho, tá? Se aparecer alguma coisa esquisita aqui na pesquisa, gente, não é meu, tá? Eu sou uma pessoa legal. Aparecer aí qualquer coisa, a gente vai... Então, ó, esse é feito. Vamos só olhar, né, o estudo Quest. Tá aí a verificação da tuia de robô. Saber se eu não sou robô. Vamos ver quem é que são, né, os queridinhos aí que estão trabalhando, né? Primeiro ponto, se a gente for olhar aqui, deixa eu abrir aqui o artigo, tá, gente? Que fica melhor da gente observar. É um arquivo aberto, tá? Que vocês podem utilizar. Vou lá na Oxford. E aí vocês já estão vendo pelo nome ali, talvez já dê uma ideia do que é que a gente já tá, onde a gente quer chegar, né? Então, vou confirmar que eu sou humano. Nem eu sei, mas talvez, né? Abriu. E a gente vai ver aqui, ó, a equipe de pesquisa, quem são os garotitos que estão aqui, tá? Se a gente for olhar dentro de todos eles, eu quero mostrar para vocês para que a gente tenha um entendimento adequado. Vou baixar aqui o PDF, que estavam aqui, ok? E eles não vão colocar aqui para a gente, olha, os pesquisadores. UK, 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 UK. França, tarará, tarará. Europa, tá, gente? Então, um estudo europeu que cita outro estudo europeu que tem uma ideia, né? Que me faz remeter, gente, no meu pensamento, que é o seguinte, né? Parece que a Europa é contra o inibidor da ECA e a América é a favor. Parece, né? Vamos ver, vamos. Segue nós aí. Vai, continua. Bacana, porque, ó, o que é que ele mostra, né? No estudo, né, subsequente, né, esse estudo, tanto o estudo LIFE, que tá aqui, ó, como o estudo Bench, tá? Eles confirmaram o aumento de sobrevida em cães que receberam arquivinho, que receberam inibidor da ECA, em adicional aos diuréticos, né? Se eu for olhar, a gente não vai bater cabeça, tá, gente? De ver o Live, o Bank, a gente pode olhar lá o 4 e o 5, né, que ele colocou. Vamos olhar os dentro do estudo, é para não ficar também divagando tanto, tá? Então, ó, a gente já tem ali o estudo do Ettinger, né, que é o estudo Live, o Bank, né, que seria o Benazepril em Canine Heart Disease, né, que foi feito também, né, ali publicado no Journal Veterinary Cardiology. Então, já creio eu que aqui, tá, essa galerinha, o grupo de estudo, né, o Bank, também, né, ali, mais ligado ao colégio americano que ao europeu. Então, vocês já estão vendo, né, que depois eu posso fazer essa confirmação 100% ali, mas na minha recordação, sim, tá? Então, nesse rebuliço, o que é que ele cita, esse artigo? Que a diretriz da... Entretanto, com essa discussão, os europeus dizem uma coisa, né? Os americanos dizem outra. A diretriz do Akivin, que é a que a gente mais utiliza, o que é que ela disse aí pra gente, gente? Ela coloca, né, que o tratamento, por mais que lá esteja dizendo que não é um consenso, mas ela coloca, né, que a recomendação da tripla terapia em cães de CC seria mais útil, né? Lá na nossa diretriz que a gente já tem do Akivin. Então, o que é que esse estudo fez aqui? Vamos ver se realmente isso aqui é de verdade, tá? Se eu for olhar para aqui, gente, vamos olhar lá para o resultado final e a gente já volta para vocês verem. Bacana, Charles. Ele se propôs a fazer isso, fez uma avaliação que a gente vai conversar sobre ela e disse, olha, aqui eu tenho a curva de Kaplan-Meier e essa curva diz, ó, quem é que está aqui em yellow, dupla terapia, quem é que está aqui em blue, tá? Seria os pacientes que estavam em tripla terapia. Só de olhar para a curva, gente, a gente já vê que o estudo disse que não houve mudança de sobrevida se você utiliza dupla terapia sem o inibidor da ECA e a tripla terapia com o inibidor da ECA, né? Que feliz, gente. Eu ficaria muito feliz, né, se fosse só assim. Veja o resultado. Geralmente eu estou saltando para cá, que é o que você vai ver nas palestras, nos eventos, nas aulas, às vezes, né? Que não tem uma discussão mais a fundo. Mas o capiroto se esconde nos detalhes. E a gente vai ver dentro do meu ponto de vista porque é que eu acho isso aqui esquisito. Então ele diz, seria legal, gente, porque eu, Charles, eu prefiro
tratar pacientes com menos medicações. Seria legal para o paciente, seria legal para todo mundo. Mas vamos começar a olhar ali, gente, algumas cositas que são, por exemplo, né, o material e método. Eu vou pincelar as coisas mais importantes, vocês lêem o artigo para depois discutir comigo. Primeiro, foi colocado que o estudo foi feito multicêntrico, né, em 4 centros na Europa, como a gente já falou, tá? A maior parte deles certificados ou pelo Aquivim ou pelo Instituto, né, Nacional, né, da Alemão de Cardiologia. E parará. O estudo durou entre 2005 e 2015, né? Foi concluído em 2016. E aí, vamos analisar. Primeiro ponto aqui, ó. O que seria critério de inclusão? Tá? Seria, inicialmente, radiografia torácica para confirmar a evidência de edema pulmonar cardiogênico. Gente, primeiro ponto que você deve analisar, eu sou radiologista veterinário, gente. E eu recebo... muita, não é pouca não. Radiografia de paciente que diz que tem edema não tem, que não diz que tem edema que tem. Então eu já fico um pouquinho assustado, né, nessa relevância em relação a isso. Ah, não, mas eles disseram que está utilizando VHS acima de 10.5. Tem paper, procurem, tá? Que demonstra que você tem um VHS alterado. 50% dos animais com VHS alterado tinha coração normal no eco. E 50% que tinha o VHS normal tinha alteração no exame ecocardiográfico. Então, já me chama um pouco a atenção, mas não se preocupem, porque teremos ecocardiografia. Teremos aqui, ó. Tarará, já a gente vê ali embaixo. Tem eco, né? Vamos lá. Mas vamos olhando. Sinais clínicos, ele colocou aqui naquela época, né, com a taxa respiratória, né, que seria, né, para um paciente descompensado com ICC, teria uma taxa respiratória de 50 movimentos respiratórios por minuto em casa, tá? Ou de 40 minutos, né, ou de 40 por minuto, 50 por minuto numa sala de exames, ok? Com estresse que tem, ou 40 em casa, né? Geralmente eu uso na minha rotina 30, mas tudo bem. Do estudo, não tem problema nenhum. E aí, bacana, né? Esses já começam a ser incluídos. Aí, ó, antes até que a gente comente, inicialmente 158 animais que foram recrutados para esse estudo. Já a gente vai ver aí umas coisas que são também, né, um pouquinho esquisitas. Joia, vamos salvar, gente. Chegou o eco. O que é que eles viram no eco, gente? Em imagens 2D, eles viram, né, se havia espessamento de folheto mitral, tá com prolapso, ruptura de cordólia tendínea, com Doppler colo para ver regurgitação mitral e fizeram ali uma maneira quantitativa a relação entre a esquerda da aorta e o diâmetro do ventrículo na esquerda em diástole, né, que estaria abaixo das faixas de referência. Aí eu já coloquei, tá, porra, né? Por quê? Porra, o eco só serve para isso? Medir entre a esquerda da aorta, diâmetro do ventrículo. Só que aí, para vocês não ficarem tristes, que tristeza, né? Vocês vão ver aqui mais na frente que ele está colocando uma coisa que é muito interessante, né? Vamos lá para o eco. Vamos detalhar mais este eco. Cadê você, meu querido eco? Eco. Deve estar um pouquinho mais abaixo. Já coloquei essa carinha para vocês falarem, ihu! Vocês entenderem, né? Como que ele fez isso, gente? Ele utilizou para avaliação de diâmetros de câmara ventricular, ele utilizou o modo M. Eu acho que o Simpson não passa na TV deles por lá. Gente, tudo bem que para diâmetro, Simpson não me importa. Simpson é para fazer conversão para fração de ejeção. Só que, cara, eles utilizaram aqui basicamente, né, a relação entre esquerda e aorta pelo método sueco. Tadã! Sou europeu, né? Pobre, chora, Richnell. Botei até aqui, ó. Cry, Richnell. Bacana. Que não tem problema nenhum, é o que tá na diretriz, tá? Eu pegar lá a área que se teve na diástole, colocar ali o quanto que teve centímetro, dividido pelo peso, elevado a 0,294. Só que eles utilizaram só a fração de encurtamento aqui no estudo pelo modo M. E vocês vão lembrar que o modo M chama Tychos, né? Se eu quiser fazer fração de ejeção, mas cagaram em andar para índice sistólico desse paciente, né? E aí é do estudo, gente. Aí não é comigo, não. Só que vocês vão lembrar que quando eu utilizo um método, tá? Quando eu utilizo um modo M, para fazer diâmetro de câmara, eu vou pegar o quê, gente? É um coração. Ai, meu coração. Um coração, se eu for pegar nesse eixo, ó. Vamos colocar aqui o bonitinho. Forcem a mente de vocês para acreditar que isso aqui é um ventrículo esquerdo, tá? Eu tenho dimensões desse ventrículo que não são as únicas, tá? Do ponto de modo M de medida. Então, vamos supor que aqui eu tenho músculos papilares, tá? E aí a galera vem lá, né, no seu equipamento de ultrassom e vai colocar um modozinho M aqui, ó, entre os papilares e a mitral. E pronto. Esse diâmetro ali é o que representa todo o coração, tá? Na cabeça deles.
Tudo bem quando você está normalizando um valor de diâmetro de câmera, porque todo mundo naquele mesmo lugar é bacaninha, mas quando eu vou utilizar fração de encurtamento e ainda mais de ejeção, aí o bicho pega, filho, porque eu posso ter num índice histórico uma área desse coração que não tem o mesmo movimento, tá? E que não seja, que esse ponto não representa a fração de encurtamento geral, tá? Se for para fração de ejeção, pior, porque eu uso o método de Tychos que pega esse valor, cuba, e se eu errei ali um centímetro que seja, vai ser aquele erro cubado. Então, era 2 centímetros do valor real, eu botei 3 porque eu medi errado. Enviesado, com a imagem ruim, né? E vocês sabem que ninguém erra essas imagens, né? Todo mundo faz perfeita, né? Com a mais fácil do mundo, tá? Então, tá lá. Era 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Converteria em 8 ml. Aí errei 1 centímetro de erro. Joinha. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Uma faixa de erro aí, gente, mais ou menos de 19 ml, né? 2 vezes o valor que seria normal. Então, enfim. Tá, gente? Me entristece ver que estão se utilizando desses parâmetros ecocardiográficos e principalmente Doppler Color para fazer avaliação de gravidade e regurgitação mitral, talvez, aqui não falou gravidade, mas para utilizar, nada de espectral. Pressão e enchimento do ventrículo esquerdo, caguei e andei. Para guiar a terapia, tá, gente? Aqui, cagou e andou, né? Pico de velocidade da onda é, desaceleração da onda é mitral, tá? E linha, e trive, caguei e andei. Eu vou medir aqui as câmeras, tá? O que é importante são essas câmeras. Fator muito precoce, né? Remodelamento. Muito precoce para essa doença. Todo dia a gente vê. Enfim. Tá porra. Não é por isso que eu disse aqui, tá porra. Vamos lá. Vamos olhar aqui o critério de exclusão que eles colocaram, né? Cães que tinham outras doenças, gastrointestinal, né? Renal e por aí vai, foram excluídos. Mantiveram cães com insuficiência tricúspide que está relacionado ali à enfermidade mitral, tá? E tiraram, né, grávidas e crianças e mulheres. Não, gente, brincadeira. Jogado para fora do barco. Gestantes, né, e lactantes, as fêmeas foram excluídas. Bacana? Quando eles fizeram aqui o design desse estudo, o que é que eles colocaram aqui, ó? Primeiro ponto que já me dá assim, já uma agonia de ver. O que é que eles pegaram? De novo, eles utilizaram aqui o estudo Quest, tá? A gente já viu ali que nós tínhamos basicamente aqui, ó, 158 animais, só que eu preciso dividir em 2 grupos, dupla terapia e tripla terapia. O que é que eles fizeram? Pegaram o estudo Quest e o que é que eles estão fazendo ali, ó? Eles iniciaram, né, a princípio da investigação, tá? Com o Dr. Gerard West em um centro, tá? Um centro de estudo, não sei o que tá falando, tá escrito aqui, tá? Depois de receber fundos, 3 anos depois de iniciar o estudo, 3 centros foram adicionados a isso. Caraca, mas recebeu fundo? Fundo de quem? Não tinha conflito de interesse nenhum. Se não tinha conflito de interesse, deveria dizer aí qual foi o fundo que pagou isso. Tá? Até coloquei aqui quando eu estava estudando. Será que foi o Vorcaro, gente? Né? Do Banco Master que fundou, porque não pode dizer o que é que foi aí. Tá? Será que na delação do Vorcaro vai dizer, olha, o Gerard Wes recebeu dinheiro para fazer o estudo aqui, tá? E vai dar B.O.? Isso é estranho, tá, gente? Se eu declaro não ter conflito de interesse, eu tenho que colocar que se tem um fundo, qual foi o fundo que eu recebi? É um fundo público? É privado? E se esse fundo foi de alguma empresa que diz, ó, eu não tenho inibidor da ECA, bora avacalhar com o inibidor da ECA aí e eu só quero vender pro Imobendan. Eita danado, e tem uma empresa alemã que tá envolvida aqui, né, que é o Vetmedin da Behringer. Nada, não tô falando mal da Behringer não, tá, gente? Só tô dizendo que é estranho. Que fundo é esse? Bora caro. Banco Master. Bitcoins. Joinha. Segunda coisa que eles pegaram. Vou fazer a randomização desse... Isso, galera. Primeiro, tá? Não foi duplo cego o estudo, então os pesquisadores diziam que não sabiam as fármacos que estavam sendo utilizados. O tutor sabia, né, o que é que estava administrando para o paciente, né, que já traz um viés também, para mim, de certo ponto é problemático, poderia ser duplo cego, tá? Tem os motivos que ele cita aqui, mas enfim. E fizeram aí um troço que é, né, esquisito, que é o que, gente? Né? Fazendo os tratamentos, né, aí, os grupos tratamentos. Tá, aqui tem as medicações. Deixa eu ver se era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tarará, tarará. Não. Dentro da alocação dos grupos, gente, deixa eu só ver se eu acho aqui eles. Eles fizeram uma comparação muito esquisita para mim com o estudo Quest, tá? Na divisão desses grupos. Deixa eu ver se tá mais lá em cima, que eu saio passando para lá e para cá, tá? Critério de inclusão, tá ali. Tarará, tarará, tá ali. A gente tem muita coisa aqui para conversar, gente. Vai sentando aí, pega a pipoca. Eu coloquei, né? E vamos trabalhando, tá?
Já acho. Se eu não achar, a gente salta para outro e já já ele aparece aqui no meio, né, da nossa história, tá? Já coloquei o ecocardiograma, né? Já já a gente olha ali, né, desses pacientes. Enfim, tá? Tá aqui, ó, gente, na avaliação estatística, tá? Ó. Para fazer a análise estatística desse estudo, eles colocaram o quê? Se basearam no estudo Quest. Para fazer o quê? O que é que ele diz? Ó, lá no estudo Quest, ele está dizendo, né, que a média de sobrevida do grupo, né, que teria que a tripla terapia, né, teria a média de sobrevida de 1 ano comparado com 9 meses da dupla terapia. Estimando uma taxa de evento de 1 ano, 75% com dupla terapia, e oposto a 50% com a tripla terapia. Tá? Desse grupo dele aqui. Tá? Então, ali, o que é que ele está dizendo? Olha, aquele grupo lá que tomou benazepril mais a furosemida, ele tem uma vida menor do que quem tomou pimomidão mais furosemida. Então, nesse rateio desse grupo, esse grupo aqui que vai tomar agora ramipril, ele também, a gente tem que colocar essas dadas proporções para ele, dizendo que isso é para deixar o estudo mais nivelado. Mas, pelo contrário, gente, esse estudo, pensa bem, por mais que eu tente fazer isso, mas se eu não tenho uma resposta ainda oficial, ele mesmo diz lá em cima que tem esse estudo Quest que fala uma coisa e que tem os outros estudos que apontam outras coisas, tá? Não é o estudo Quest não é o estudo que primordial, que diz, olha, a partir do estudo Quest agora nós sabemos disso, né? E eu vou continuar, ele é o estudo fundamental para se fazer isso. Que aí ele tira isso, faz essa como que eu posso falar? Ele vai fazer essa divisão dos grupos, né, de colocar, né, esse poder de 80%, 0,5 trará que ele colocou aqui, de fazer, né, que os grupos teriam que ter 58 cães por grupo exatamente. Para confirmar, aí é colocar para compensar algum dropout que possa ter, foi colocado 75 cães, tá, para cada grupo lá daqueles 158. Tá, gente? E os outros, gente, que foram excluídos, e a gente vai ver também aqui porque durante o estudo. Mas para mim é esquisito você basear a tua amostragem num estudo que demonstrou uma sobrevida que a gente ainda nem sabe se ele seria o estudo para isso. Mas é coisa minha, gente. Se você não concorda, fica à vontade para falar. Vamos voltar para lá? Aí, gente, uma coisa que é assim, tenso, tá? De verdade. Olha lá. Here I come. O estudo, né, foi colocado, as dosagens, né, da medicação foi colocada de acordo com o fabricante. Gente, se existe uma coisa que tem na bula, é que a dosagem da medicação deve ser de acordo com o médico veterinário, é da escolha dele. Mas você vai seguir a bula, eu vou seguir a bula. Só que veja o que é que a bula desse medicamento fala. Pimobendan tá lá bonitinho, 0,203 miligramas quilo a cada 12 horas. Só que, gente, olha o inibidor da ECA. Você que viu o vídeo 2, tá? Se você ainda não viu, de teimoso, volta lá e vê para você entender. Ele utilizou uma dose média aqui de 0,125 até 0,25 miligramas quilogramas por dia, tá? Então é como se fosse uma dose menor e vocês vão ver a média lá no final do que ele utilizou. Gente, comparado com o estudo que a gente viu agora, o fato que, assim, esse estudo aqui é antes do estudo do vídeo 2. Mas é uma dose, para mim, muito baixa. Eu estou utilizando ali como se eu estivesse utilizando, tá? Se eu utilizei a dose 0,125 miligramas por quilo via oral a cada 24 horas, se eu fosse dividir isso a cada 12 horas, que a gente já viu, né, no vídeo 2, que a cada 12 horas tem uma característica de melhorar a sobrevida, tá? A eficiência desse medicamento, inclusive não só por achismo, mas por estudos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, que demonstrava que a alimentação do paciente pode impactar na absorção, tá, do tempo de duração desse inibidor de ECA, demonstrando que varia, né, segundo o ciclo ali, circadiano, né, do animal pode variar. Então, dar uma vez ao dia o inibidor da ECA, gente, pra mim é loucura, tá? Não, desculpa a palavra, gente. Pra mim não é legal. Eu garanto ali um pico plasmático mais ideal a cada 12 horas, mas ele quis utilizar a cada 24 horas. Só que ele disse assim, olha, não tem problema, né? A administração, a frequência do ramipril pode ser dobrada a dose. Então, tava 24, passar 12 e 12, ou então de 0,125 até 0,25, dobrar isso de 0,25 até 0,5 miligramas. E veja bem, eu utilizo geralmente inibidor da ECA 0,5 miligramas quilo a cada 12 horas, que é o que o nosso estudo do vídeo 2 demonstra, que é mais efetivo. Eu começo daí, tá, com essa dose. Bacana, mas ele disse que poderia ser dobrado, né? E aí como é que ele ia dobrar? Então o que é que ele diz assim? Como estava cego esse pesquisador, teoricamente, né, pelo estudo, né? Então, quando o investigador tinha uma instrução, né? Por exemplo, o paciente teve uma piora, né? Por conta disso, está progredindo aí na piora. O investigador ia dizer, olha, se ele for do grupo do ramipril, dobra a dose. Vamos ficar por aí,
né, para que a gente veja o que é que aconteceu mais no final. Ok? Outra coisa que é gritante e é esquisita de vocês observarem, Elia, ó. Os animais já usavam o inibidor da ECA antes. Tá? E aí vocês vão ver uma coisa interessante lá, como a gente brinca com estatística. Ele já usava. Então o que é que eles fizeram? Se o animal já vinha utilizando inibidor da ECA, se para entrar no grupo de dupla terapia, tira o inibidor da ECA. Ele vai ficar com pimovindão mais furosemida. Joinha. Se o animal já utilizava o inibidor da ECA e ele foi para o grupo da tripla terapia, ele só teria que mudar. Se ele utilizasse enalapril, benazepril, pril da vida, ele teria que passar para o ramipril. Tá, gente? Só que esses cães já usavam inibidor da ECA. Tá? Qual que seria o impacto do uso que esses animais tiveram antes, né? Acima disso, e vocês vão ver outras coisas mais interessantes ainda sobre isso. Guarda aí, por enquanto, essa informação, tá? Então, vamos ver, né, os eventos que eles colocaram, tá? Então, fizeram aí, né, avaliação de potássio, por aí vai, mas a gente não vai olhar nesse ponto agora, né? Checaram aí a qualidade de vida, a taxa respiratória, né? Eletro, né, de 3 minutos, né, para ver aí, checar algumas coisas, e tem a tabelazinha, né, do apetite se variou, tá? Se seria o animal estaria mais responsivo, se não estaria letárgico, né? O nível de atividade, quadro respiratório, tosse, edema pulmonar, né? Que eles estariam colocando ali dentro de scores. O eco eu já disse para vocês, né? E a radiografia a gente já conversou aqui o que é que eles estavam colocando nessa radiografia. O que é que chama a atenção, gente, aqui? Qual foi o endpoint do estudo? Morte desses pacientes. Morte como? O endpoint primário do estudo foi a morte súbita cardíaca. Eutanásia, que vocês vão ver o quanto que eutanasia os pobres dos bichos. Não tem coração a Europa, nem os EUA, né? Ou o tratamento falhou. E aí vocês vão ver aqui o que negócio que choca, né, a gente. Quando um cão morreu espontaneamente ou foi eutanasiado, o investigador especificou, né, que a causa da morte foi considerada como cardíaca ou não cardíaca. Joia. Só que, gente, o que é que seria um tratamento, a falência do tratamento, a falha do tratamento? O animal não está respondendo mais ao tratamento. Com 15 miligramas por quilo dia de furosemida. Tá porra de novo. Gente, a nossa guideline aqui que a gente utiliza fala dose máxima de 8 miligramas quilo dia. Quando o paciente passa dessa dose, ele é colocado como paciente classe D, que vai trocar essa furosemida por torazemida, fazer outras manobras, outras avaliações. É outro paciente, é um paciente refratário. Aqui foi para 15. O classe D deles aqui não é D, é Z. Paciente classe Z, que não suporta mais que 15 miligramas quilo dia, tá, de furosemida. É uma dose, gente, cavalar da furosemida. E guardem isso, vocês vão ver que tem mais coisa esquisita por aqui. A dose do ramipril tem que ser 0,125 a cada 24 horas, mas a da furosemida pode chegar em 15. Ah, porra. Chora, rim, chora. Bebezito. Já falamos da avaliação estatística, daquilo que me incomodou, né? Só que tem outra coisa que me incomoda muito, gente. Ó, cuidado com esse desgraçado desse P, tá? Do valor de P. O P é 0,05. Para quem não entende, gente, quando eu comparo uma variável com outra, por exemplo, tem um grupo que tinha machos e fêmeas, aqui, ó. O impacto, o sexo, impactou se eu tô comparando, tá, gente, ó. Fazendo um estudo aqui para saber sobre a vida de macho e fêmea. Aí tem um macho que tem 40, um grupo que tem 40 machos e outro que tem 40 fêmeas. Tá bem equilibrado. Joia, o sexo impactou na mortalidade desse paciente aqui? Sim ou não? Como é que eu vou saber quem foi que morreu de macho e de fêmea? Vou fazer uma análise estatística. Se ele disser que o P foi maior do que 0,05, significa que não houve diferença estatística. Por mais que diga assim, olha, de 40, tô dizendo número qualquer, tá, gente? De 40 a 40 animais aqui que a gente tinha, morreu 38 num grupo e morreu, tá, 36 no outro. Isso é estatisticamente diferente? Os números são diferentes, mas estatisticamente é diferente? Se o P for superior a 0,05 que ele utilizou aqui, tá? Seria aí um valor de 5%. Ele diz, olha, se for superior não teve diferença. Por mais que tem número diferente, mas estatisticamente não tem, o sexo aqui não bateu aqui pra gente aqui como diferença estatística. Se for abaixo de 0,05, significa que houve diferença estatística. E olha o que é que o cara fala aqui, gente. Cuidado, gente. Estatística é a parte dos papers que todo mundo larga de mão, mas que ferra você porque você pode enrolar qualquer pessoa no planeta Terra usando estatística, né? Então diz assim, que tem muita gente que é mentiroso, o cientista usa estatística, né? Ele não mente, ele bota a estatística pelo bolo. Vamos lá ver uma coisa que é interessante. Ele diz, lá nos resultados dele, ó, vamos pegar a linhazinha do resultado, já já a gente volta para cá. Ele diz, né, que simplesmente a única diferença estatística que ele teve foi entre os grupos, né,
da dupla terapia com a tripla terapia que receberam inibidor da ECA antes do estudo. Vamos olhar isso aqui, que já chama atenção e por que deu significativo. Vamos ver aqui a galerinha que já recebeu sim ou não. Quem estava o grupo com 77 animais na dupla terapia, tá? Desses animais, 57% não tinham recebido inibidor da ECA antes, tá, do estudo. E aí, quando eles entraram no estudo, tirou o inibidor da ECA. Mas 20 deles aqui estavam recebendo inibidor da ECA. 26% recebia inibidor da ECA. Da tripla terapia, olha a diferença. 44 não tinha nenhum inibidor da ECA antes, mas 35 animais, que são 44%, já usava o inibidor da ECA. Se fosse qualquer um, trocou para ramipril. Gente, isso impacta demais no estado. Olha o pezinho lá. Ó. Esse aqui deu 0,02, tá abaixo de 0,05, é diferente estatisticamente. Isso impacta, gente, porque assim, ó, vê bem. Daqui, ó, 20 animais desse grupo que ele disse que não teve mudança aí na sobrevida dele, já vinha utilizava o inibidor da ECA. Foi tirado. Joinha. Mas aqui, ó, 35 do outro grupo, de 79 animais, quase 50% já usava o inibidor da ECA. Então, quando eu mudo o inibidor da ECA para ramipril na dose que ele preconizou no estudo aqui, será que já não existia uma tolerância? E desse que já usava, qual era a dose que ele estava utilizando? Era essa dose? Era outra dose? Qual era o fármaco? Gente, isso para mim mata. Só aí mata o estudo. Só que assim, não é mentira. Fala a verdade. Agora bora pra mentira. Here I come. Bora pra mentira legal. O que é que ele tá dizendo aqui, ó? Os grupos foram divididos assim, ó, gente. 25 machos, ou 25 fêmeas, no grupo da dupla terapia, 52 machos. No grupo da dupla terapia, 32% eram fêmeas, 67%, tá? Quase 68%, eram machos. No grupo da tripla terapia, olha a diferença, gente. Vamos olhar em percentual só. 48% era fêmea, 51%, 52% era macho. Bem equilibrado esse grupo. Mas ele disse que não teve diferença estatística, porque o P deu 0,06, gente. Não foi igual, ó, não foi menor do que 0,05. Então, cuidado, tá, gente? A gente não pode estar olhando só para uma variável estatística que está aqui e acreditar nela. Tá? Será que não tem um impacto também ali nesse grupo de sobrevida de ter um grupo tão discrepante, né? Onde no grupo que tinha a dupla terapia, tinha uma carrada a mais de fêmeas, ou perdão, de machos do que fêmeas. Em comparação. Isso traz sim problemas para a pesquisa, tá, gente? Mas aqui foi escondidinho na estatística, né? Por isso que eu coloquei kkkk, né? Vamos enrolar. Vê o resto que ele está colocando, ó. Não houve diferença estatística, não houve diferença estatística, não houve diferença estatística, como ele disse. Esse ali ele tentou esconder, tá? Joinha, entre os grupos de tratamento, né, de duração dos sinais clínicos, né, da qualidade de vida, do exame físico, nada teve diferença entre os grupos. Aqui quando ele está colocando, tá? Das características do tratamento. Joita, agora vamos ver, né, nesse aspecto, né? Dentro dos resultados, a gente já viu que não teve, mas vamos ver aqui os endpoints, né? Olha, todos os endpoints que a gente teve, né? Dupla terapia, a gente vai ter, qual que seria o endpoint geral? Morte. A morte tem causas, tá, gente? No geral, quem estava com a dupla terapia 214, tá? Aqui que a gente teve, tá? Que seria, ó, 67, né? O N que a gente teve desses pacientes, eles tiveram aí uma média de sobrevida de 214 dias. Entre 101 e 456 dias na dupla. Na tripla terapia, 148 dias. 63 até 342, 69 animais, tá? Que morreram, tá? Aí durante esse estudo, tá? Eu lembro que é um estudo de 10 anos, né? Se não morresse, era para virar pedra. Mas tá lá o P dizendo, ó, não teve diferença estatística. Joia. Agora, eutanasiado, gente. Desses animais, gente, de 67 que morreram, tá? 42 foram eutanasiados nesse grupo, 40 no outro. Que miséria. Eita porra! Pra matar bicho. Então esses animais morreram. Eu tô chamando a atenção pra vocês, gente. Se esses animais morreram realmente por conta da medicação ou por conta do abandono do dono, não quer gastar. Eu entendo, é questão deles, mas isso é a medicação que tá tendo impacto? Vai sobre, mas é porque dizem que seus donos eutanasiam o animal quando não tá respondendo bem a terapia, sei lá. Né? Vai que o dono disse, não quero mais, não quero gastar, por exemplo. E eutanasia. Joia, né? Não tem ali, né? Só que quando a gente vai olhar entre os dois grupos aqui, olha, em questão de eutanásia, não houve diferença estatística. No N aqui de animais, segundo ele, não houve, mas mais baixinho. Morte de origem cardíaca, 24, 23, se tiver aqui, o restante foram eutanasiados. E falha no tratamento, aqueles que se lascaram com 15mg de... Foi uma eutanásia também. 15mg de furosemida, né? No grupo da dupla terapia, um chegou, o outro 6, né? Animais.
Então já vê como tem outro viés aqui para mim que complica muito a vida para dizer que essa curva, que é ela, a queridinha apresentada aí nos papers, nos estudos, nas palestras, olha, eu sei do estudo Valve, não tem diferença de taxa de sobrevida. Ah, é, né? Aí. Hazard Rate, tá, gente? A gente tá olhando ali em questão do que é que impactou, né, gente, nessa questão de mortalidade. A gente vai ver quanto mais longe do 1, né, a gente significa que aquele valor ali, ele impacta na sobrevida. Então, olha, um aumento de átrio esquerdo ali impacta na vida, né? Aqui o diâmetro sistólico, né, normalizado, não impacta muito. O VHS vai subindo, vai aumentando aí a tendência de morte desse paciente, né? Aqui questão de intolerância ao exercício. A dose da furosemida, segundo ele, não impacta não, tá, gente? Tem que dizer, com 15 miligramas. E vocês aí com medo de furosemida, bando de frouxo, né? Aqui é 15 miligramas, porra. Que é outra treta. C, cavalia aqui em Charles Spaniel não impactou e a dupla terapia aqui tem um impacto em si, tá? Mas não vamos bater cabeça com isso não, pra gente não ficar doido aqui com esse estudo, tá? Então tá colocando aqui, ó, a univariável ou multivariável, né? O hazard ratio que ele colocou aqui no ponto, né? Tá colocando, né? Nas variáveis, né? Nenhum tratamento grupo ou outra variável teve significante efeito no desfecho, né? Do paciente. A única diferença variável que ele coloca da dupla terapia e na tripla terapia, tá? Seria o pré-tratamento com inibidor de ECA. Tá, gente? Olha aí mais uma vez. Tá? E disse que não teve, né, efeito aí no desfecho do paciente. Muito esquisito, tá, gente? Então, ó, dentro da discussão, que é o que a gente deveria mais, né, tá batendo cabeça, mas eu quero que vocês leiam com tranquilidade. Eu vou pontuar só as coisas que eu achei mais importantes, né? Primeiro, né, cães, né, colocaram, né, que os cães com cardiopatia dilatada, né, nos trabalhos que ele está discutindo aí, eles demonstraram maior tendência de melhora com o inibidor da ECA do que cães com doença valvar mitral, né? Que tem 2 estudos, né, que seria o LIVE e o BENCH, né, que vieram em cães causado pelas duas causas, né, de doença, e dizem, né, que esses estudos falam que os cães com dilatada têm maior tendência à melhora do que ali a doença valvar mitral, né? O estudo LIVE que ele coloca, né, colocou 67 cães com a doença valvar mitral e mostrou, tá, um P significante, né, no aumento de sobrevida, né, quando a gente tem inibidor da ECA mais furosemida, tá, e só no grupo de furosemida sozinho. E no BENCH, né, ele colocou que 125 cães com doença valvar mitral tiveram significativamente mais vida comparado com o grupo placebo, né, 436 vezes 151 dias. Mas, segundo ele, esse estudo não, tá, não receberam, nem todos os cães receberam diuréticos e provavelmente nem todos os cachorros tinham ICC. Seria para olhar para esse artigo, não vou olhar. São artigos, né, que eu não vejo mais necessidade de estar olhando para eles nesse momento. Coloca lá na medicina humana, né, que aí cagou e andou, né, para isso, né, que seria a recomendação cirúrgica, que a gente tá chegando nesse patamar, espero, tá, assim, por assim seja, né, mas aqui a gente vai deixar, não vamos bater muito cabeça, né, vamos colocar aqui o que seria. Ele coloca lá que em humanos a hipertensão é um fator de importância e que aqui, né, a importância para nosso paciente, como a gente sabe, já não é, né, uma coisa tão importante, talvez o efeito vasodilatador do Mobendan mitigue esse problema. Colocou aqui porque o Ramipril foi escolhido, né, no grupo do inibidor da ECA, no estudo, porque foi mais comumente utilizado na Europa. Então, gente, só um cuidado, é comumente utilizado na Europa. Eu não uso Ramipril aqui, então não me representa, tá? Não me representa. Aí ele fala, gente, que um estudo comparou 5 inibidores da ECA, incluindo o Ramipril, que não encontraram, tá, vantagens farmacocinéticas de um para o outro. Gente, eu adoraria ver esse estudo, mas cadê a referência dele? Caça, Instituto VI. Quando eu cacei, encontrei. É o Instituto VI-MH, né? O VA-MH. Que instituto é esse? Vozes in my head. As vozes da cabeça dele, porque não tem nada falando sobre isso. O que ele vai colocar aqui mais à frente, né? Que o Ramipril, né? Tem se mostrado, né? Tem uma melhor concentração plasmática, né? E concentração de anjo 2, tal, em 2 estudos, né? O 23 e 24, vamos olhar lá o 23 e 24. E eu nem vou abrir para vocês, não, se ficarem com que tristeza, que é um estudo de 99, tá, gente? E o 24, né? De 99, ok? É você buscar, isso aqui é um recurso que a gente usa, tá? Para tentar se justificar com um artigo. Cara, o artigo aqui, eu falei para vocês, gente, ó, o artigo aqui é 2020, eu vou buscar a referência de 1999 para justificar que eu estou utilizando um Ramipril.
Enfim. Ainda nessa dose? Financiado pelo Vorcado. Não, brincadeira, gente. Vorcado não. Tem nada a ver com Vorcado. Só pra gente não perder aqui o pé da meada, né? Ihu! Né? Vamos fazer eco aí em modo M, que é o melhor que a gente pode fazer da gente. A gente tem um equipamento de eco, gente, só para isso, para fazer imagem em modo M. Enfim, gente, o que é que eu quero dizer para vocês, né? No finalmente ele colocou, né, que não teria diferença entre os dois tratamentos e parará, né? Vamos colocar uma coisa que é interessante, colocou limitação, né? Ele colocou, né, que seria por mais que ele seja, né, um grande prospectivo, randomizado, né, em estudos em cães, né, é pequeno comparado aos trials humanos. Né, é impossível, eu acho, que a gente ter um estudo tão grande, tá? Dizendo que o investigado foi blindado, eu acho que deveria ter sido um duplo cego, enfim. Né, colocou limitação que é a ferição da pressão, isso não me importa tanto, a gente não vê pacientes mudando tanta pressão no tratamento com doença valvar mitral, tá? Agora, ele vai colocando aqui, né, ó, uma coisa interessante. Incremento da dose da furosemida e a espronolactona, que eu deixei para marcar a cerejinha do bolo aqui para vocês. Foi feito nos dois grupos, tá? Ok? Então veja lá. Ó. O incremento da dose furosemida e a adição de espronolactona no protocolo em ambos os grupos de tratamentos pelos investigadores, tá? Foi realizado, porém, ó, apenas a modificação de ramipril foi realizada no grupo, tá? Não foi feito no grupo dupla terapia, claro, tá, gente? Eu preciso, né? Se eu não tenho um ramipril sendo utilizado ali, tá? Eu vou pegar até para vocês aqui, porque me deu um pouco uma confusãozinha na tradução. Vamos pegar aqui ó, o pé da letra, o que é que ele quer dizer, traduzindo. Tarará, tarará, tarará. Vamos pegar até o final aqui. O que é que ele quer dizer? Que me cheirou aí uma estranheza, ó. Além de aumentar a dose da furosemida e adicionar espronolactona em ambos os grupos do tratamento, a critério dos investigadores, a modificação do tratamento só foi permitida para ramipril, mas não no grupo DT. Isso pode ter introduzido viés a favor do grupo da tripla terapia. Além disso, a retirada do ACE em cães com da dupla terapia que receberam um inibidor da ECA antes da entrada do estudo, a troca da prescrita para ramipril pode ser uma limitação. Tá? Ele cita a limitação que eu falei para vocês, mas aqui, ó, ele só tem a possibilidade de variar a dose no grupo do ramipril, porque é o grupo que estava fazendo a tripla terapia. Tá? De repente até um grupo tá tendo pior ali. O que é que ele fez com esse grupo que tem pior? Aumenta a furosemida, 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 aumenta a furosemida. Ramipril, só no grupo do ramipril, mas joia, nós aumentamos a dose. Aonde que nós aumentamos a dose? Bora ver, gente. Onde que nós aumentamos a dose? Disso. Vamos procurar aqui para que vocês vejam, né? E caia aí de queixo no chão, tá? O que é que ele diz? A dose do ramipril que eles utilizaram, dizendo que ele foi 1,7 mais alto que a recomendação do fabricante. Então, caraca, o fabricante está recomendando o quê? Pulsoterapia de pulsoterapia de inibidor da ECA, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, é que não tá, deixa eu ver se eu acho ele aqui, senão a gente busca de outra maneira, mais rápida, tá? Que os pacientes que utilizaram, que aumentaram a dose do ramipril durante o estudo, ele não disse que duplicou a dose em todo mundo, né? De pacientes que duplicaram a dose, tá? Que eles tiveram aí um aumento da dose do ramipril, que poderia ser aumentada a qualquer momento, tá? Vamos lá. Tá bem aqui. Tá, 20 cães, tá, tarará, tarará. Vamos passar por aqui, ó. Foram eutanasiados, tal. Deixa eu ver aqui. Aqui são os animais que saíram, não tá aqui. Vamos ver se a gente acha. Se eu não achar, gente, aqui, rapidinho, vocês vão, né, considerar que eu tô dizendo a verdade e eu acho até o final do vídeo. Eles fizeram nem nesse grupo ali que a gente tem, ó, da tripla terapia. Tá? Qual era o grupo da tripla terapia, gente? 79 animais. Sabe quantos eles duplicaram a dose? 3 animais, durante todo o estudo. E furosemida sentou a mão em todo mundo, tá? Vamos olhar para vocês aqui também, para que a gente saiba, né, e fique isso bem claro para todo mundo, a média de doses que foram utilizadas, né? Porque ali ele se propôs, tá? A fazer uma utilização de dose, tá? Mas vamos ver o que seria, né? O que é que ele chegou no final a fazer dessas doses. Deixa eu ver se tá por aqui. Gente, eu tava com isso aqui na estante, tá, gente? Vamos olhar, ó. Diferença entre dois tratamentos aqui, ó.
A dose média do Pimobendan foi 0,5 miligramas quilo dia. Bacana, 0,25, tá? E ele colocou que era BID e colocou BID. Vamos olhar ali, gente, que a média, a dose do Ramipril, olha a dose que ele utilizou, gente, em média, 0,21 quilogramas, tá? De dose por dia. Da melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ele estava usando aí como se fosse 0,1 miligramas por quilo de Ramipril, se ele fosse usado 12 horas. Como ele estava usando em 24 horas em grandes animais, 0,2. Tá? Essa é a dose média de todo o estudo, tá, gente? Mas furosemida, senta lá a mão no que puder. Aí aqui o que eu queria para você, ó. O Ramipril, gente, esse detalhinho é onde se esconde as coisas. O Ramipril foi dobrado, que ele disse que poderia dobrar essa dose. Foi dobrado, tá? Para os cães apenas em 3 animais durante o estudo. E ele quer dizer que não tem impacto da dose do Ramipril nisso. Isso é louco, cachoeira. Tá? Não tem como ser isso, gente. Quem estava trazendo sobrevida aqui, provavelmente para um grupo maior do que outro, era empurrando furosemida desses animais. Por que ele não aumentou a dose do Ramipril mais nos outros, no grupo da tripla terapia? Se ele estava sobrevivendo do mesmo jeito ali, né? Por que ele não começou a aumentar a dose do Ramipril para ver se esses cães da tripla terapia sobreviviam mais? Por que ele manteve dose e só dobrou em 3 animais? Vai saber, né? Então, enfim, essa é a conclusão, gente, que tire vocês, se você quiserem, a adição de um inibidor da ECA ao Pimobendan do Ramipril em dose baixa, fuleira, né? E um diurético recomendado para o tratamento da doença C não teve significante efeito na sobrevida nesse paper aqui. Tará? Entretanto, recomendar a tripla terapia como tratamento em cães não deve ser justificada, né? Bacana, não deve ser justificada. Joia. O que aconteceu, gente? Esse é o resultado deles. Aí, aconteceu uma coisa interessante. Quando esse estudo chegou, foi enviado para qual journal? Journal Veterinary Internal Medicine, né? Aí nós vamos sair daqui, deixa reze que esteja aqui do lado. E vocês já viram lá no meu Instagram. Do Neida, né? Nós vimos aqui. E aí o querido, né, Atkins mandou uma carta, ele leu o paper como eu li e mandou uma carta, né? Tá errado. Tem! Questionando, gente, ó, isso aqui, juro pra você, gente, eu fiz a análise do estudo, depois eu vi essa carta do editor, depois eu vi, e aí fiquei, caraca, eu devo estar lendo bem, né, porque a galerinha vem, né, aqui, coloca, né, vamos colocar até lá no final, tá, aqui tá liderada aqui pelo Atkins, tá, essa carta que foi colocado, tá, aí tem vários, né, galerinha que estão aqui, que estão presentes, né, nessa carta. Vamos colocar aqui do lado, eu até sinalizei para vocês, para a gente não ter que ler isso aqui e não passar o tempo inteiro, e até já aproveito aí para vocês me seguirem no Instagram, tá, gente? Acho que todo mundo que já tá aqui já segue, tá? Vamos olhar ali na nossa linha inicial. Cadê eu? Vamos olhar o que é que a gente faz, né? Eu comendo pipoca aqui, assistindo. O que é que vai? Principais questionamentos. Comentou o estudo Valve que avaliou Ramipril mais furosemida em cães com ICC, ok. Tratamento foi baseado no aumento da dose diurética. Olha o que eu falei para vocês, gente. Tá? Sem maior supressão, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Foram questionados dose inicial elevada da furosemida, baixo uso de espironolactona e pouco aumento da dose Ramipril, o que eu falei para vocês. Galera do Atkins comentou. A eficiência da supressão do sistema renina-angiotensina não foi avaliada pelo Ramipril. O único estudo que tem lá do Ramipril é de 99. E as vozes na cabeça que disse que o Ramipril é superior ao Enalapril, o Benazepril e outros mais 3 ECA que só ele que sabe, que ninguém sabe, não tem fonte de estudo, né? Então, alguns cães já haviam usado ECA antes do estudo, que pode influenciar o resultado. A ausência de antagonista de mineralocorticoide limita a interpretação do papel real da supressão do sistema renina-angiotensina e aldosterona, né? Já com cães com ICC. A queda da aldosterona pode ocorrer, né, com a utilização em altas doses de furosemida, pode ter aumentado a tensão. Tá? Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona empurra a furosemida nesse paciente, né? Então, pode ser aí a quebra, né, da aldosterona, pode ocorrer, né, com essa utilização. E o uso de outros, né, mineralocorticoides já demonstrou melhora de sobrevida em outros contextos. Joinha, né? Questionou. O que é que eles colocaram de comentário relevante? Ó? Dados solicitados. Precisa de dosagem médias e máximas da furosemida. Vocês viram lá no estudo, gente? Eu sou espertinho. Vamos sair daqui da carta. Veja a esperteza, né? Ele colocou lá no estudo que a dose máxima que ele atingiu lá, para dizer, ó, chegamos aqui e desiste da terapia, né? 15 miligramas por dia, tá, gente? A gente recomenda, né? Geralmente até 8. Mas vamos ver lá quando a gente estava olhando, nesse exato minuto que a gente estava olhando as doses, a média de dose.
A média de dose do Primobendan foi isso. A média de dose do Ramipril foi isso. Furosemida, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ele não declara. E aí vai ser questionado, tá? Deve ser questionado. Vamos ver mais alguma coisinha? Número de cães com complicações renais não foi colocado. Saída precoce por poliurepiora renal não foi colocado. Dados institucionais possíveis viais não foi colocado. Resultado do valve são interessantes, né? Mas não justifica só ele eliminar os níveis da ECA. Pode gerar hipóteses para futura pesquisa, estão sendo bonzinho. Necessidade de avaliar a supressão mais completa, tratamento atuais. E coloca, olha, conflito de interesse. Autores relatam vínculo com suporte institucional, porque falou que recebeu o fundo, gente. Por mais que lá diga que não tem conflito de interesse. Consultoria e participação de empresas farmacêuticas, que lá não tá, mas eles participam de consultoria, tá? Joinha. Aí, gente, aí pega a pipoca. Pá! Tarará, tarará, tarará. Peguei a pipoca pra ver. Aí a galera, né, que estavam lá, também disseram, gente, eu vou responder de volta. Aí os autores, né, respostas à carta ao editor, né, que aí de novo, lá embaixo, ó, se a gente for colocar, do Gerard Wes e sua equipe, responderam a isso. O que é que eles responderam? Depois vocês leiam com paciência, com a pipoquinha na mão, mas se vocês quiserem, vai no Instagram que vocês têm um resumo. O que é que a resposta disse? Que o objetivo do estudo, o Gerard Wes disse que foi avaliar adicionar o inibidor da ECA com furosemida e Primobendan seria melhor ou não em cães com ICC, né? Dizendo que é superior. O estudo não avaliou se o Primobendan sozinho é suficiente, mas a carta da editor não perguntou isso. Tá questionando furosemida. Dizendo que o contexto histórico que usa na cardiologia há mais de 30 anos que não tem uma base fisiológica. Ele mesmo cita que tem 2 estudos que falam que tem isso, né? Para lá. Mais evidência clínica para terapia. Pontos relevantes. Estudo como o SWAP e estudos do Aitken, né? Não mostraram benefício claro de B1 para B2. A gente não está questionando isso, tá, gente? A gente está questionando de B2 para classe C. Aumento de sobrevida e aumento de sobrevida no paciente classe B, tá? Aqui é tipo assim, dizendo, mas tu também, né? Tô com raiva de tu aqui porque tu bateu meu carro, mas tu também não lavou as louças, né? É mais ou menos isso aí, tá, gente? Mesmo assim, ainda dá continuam sendo recomendados. A resposta dos autores reforça a pergunta do Valve. E tarará, 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 né? Joinha, que mais? Primobendan foi superior ao Benazeprim em 2 estudos, só que estavam dissociados, tá? Não incluíram o grupo Primobendan, ele foi incluir, mas dessa maneira. O protocolo seguiu o estudo Quest, para mim, bom estudo, tá? Mas Primobendan mais furosemida, ou furosemida mais Benazepril, né? Por que não os 3? E fazer da maneira correta que eu acharia. Houve acompanhamento cego, mas não duplo cego, tá? Que pode gerar viés. O aumento do direto foi priorizado para manter o foco na eficácia. Manter o foco na eficácia, né? 15 mg por dia. Então vai ser eficaz. É eficaz que só. Sem rim, tá? Inibidor da ECA vai ser bom que só, né? Disse que 61 casos receberam espironolactona em algum momento, mas o estudo não fala disso, tá? O estudo não mostra vantagem clara na associação, mas tratamento com Primobendan. As doses da furosemida foram controladas por estabilização da redução gradual, tá? Só que cadê a avaliação renal? Cadê a avaliação de urina? Cadê a avaliação do restante? Não tem nada. A dose do inibidor da ECA foi 1,7 maior que o fabricante recomenda, mas não são as doses usuais. E torna improvável na hipótese de subir dosagem. Eu não acho improvável, tá, gente? Quando a gente vê isso aqui, tá? A gente vai olhar, que aqui vai ser o mais do mesmo, né? Que ele está colocando. Segurança renal, nenhum cão foi excluído ou perdido por complicação renal, que a gente saiba, mas não tem dado, né? Que é seguro usar 15 mg por dia de furosemida, né? Nefros, aparece aqui, pelo amor de Deus, tá? E aí, gente, para vocês seguirem no grupo. Só que o que acontece, olha, gente. Para gente finalizar aqui com cerejinha no bolo, resposta, eu acho que a carta, né, o editor que o Atkins mandou, ponderou exatamente o que eu pensava. E as respostas do Gerard West, para mim, e nada foram a mesma coisa. Perguntei uma coisa, ele respondeu outra, tá? O que é que a gente olha, tá, gente? Dentro desse aspecto, ó. Vamos colocar aqui que eu tenho um artigo que é chamado artigo base. Vai lá no vídeo 2. Olha aqui que esse estudo foi depois um pouquinho. Recebido em janeiro de 2021. Aceito em julho de 2021. Tá? Jessica Ward, tarará, tarará, galera americana. E o que é que ele diz na conclusão do estudo, gente? A gente já viu isso aqui, ó. Mas a gente já sabe na conclusão do estudos que uma dose a cada 12 horas que o Valve não utilizou do inibidor da ECA, tá? É superior a 24 horas e que uma média que deveria ser utilizada para melhora de qualidade e de tempo de vida seria de 0,84 mg por dia, por quilo dia. Eles utilizaram 0,21, gente. Por dia. 4 vezes menor a dose. Que esse estudo depois, eu sei que o cara lá do Valve não sabia, nesse momento, que o estudo sairia depois, mas aqui provando, tá? Então você vai deixar... O que é que eu espero, gente? Eu ainda vou continuar lendo o artigo, porque não sei,
tá? Na minha lembrança não saiu nenhum outro artigo que diga assim, pois vamos pegar essa miséria. Fica você aí que tá estudando, né? Vou pegar essa miséria bem aqui e agora eu vou fazer um estudo Pimobendan mais enalapril. Não, vamos pegar não. Pimobendan, paciente com congestão. Pimobendan mais furosemida. Pimobendan mais benazepril ou enalapril, tá? Ou se quiser ramipril lá para a Europa, mas utilize nas doses desse paper aqui, média de dose de 0,84 miligramas por dia a cada 12 horas. Ponto final. Avalia a função renal, avalia a farmacocinética, farmacodinâmica, vê taxa de sobrevida e vê se a tripoterapia é ou não superior à dupla. Aí eu acredito, tá bom? Tá, gente? Então, o que é importante, né, da gente tá observando nisso, gente? Eu quero que vocês não sejam massa de manobra, lê os artigos. E desculpa se eu tô fazendo crítica dura, mas eu acho que ali tinha muita coisa esquisita, tá, gente? Mas muita coisa mesmo esquisita. Tá? Então, o intuito daqui que a gente fala, é isso, para que vocês analisem. Tá? Não sei se vocês estavam vendo meus rabiscos, estão escutando por aí no podcast da vida, mas é isso, sejam criteriosos. Para mim, hoje, eu não considero o estudo valve um estudo interessante. Se você ainda continua achando, deixa aí nos seus comentários aqui, onde você viu, lá no grupo, desce a lenha, tá? E abre o olho, tá? Porque a gente pode manipular a pesquisa, gente, da maneira que a gente tem. Não tô dizendo que manipular o valve não, tá, gente? Mas a gente pode manipular a estatística, manipular a dose, manipular a história para trazer alguma coisa a nosso favor. Principalmente no estudo que fala que não tem nenhum conflito de interesse, mas no meio do estudo diz que tinha um centro participando, depois de 3 anos entrou uma grana do Vorcaro, talvez não, gente. Entrou uma grana de um fundo que ninguém sabe de onde é, estava se lidando com medicamentos, inclusive no título lá colocando o nome comercial do medicamento, tá? Lasix é de humano. Vestmedin não é de humano. É de um laboratório. Coincidência, de qual país? Eu não estou dizendo que seja alemão, não lembro, mas eu tenho quase certeza que é alemão. Tarará, tá? E que existem outros laboratórios, né, que estão associando aí o Pimobendan mais inibidor da ECA. Cuidado, gente. Às vezes a gente é manipulado até nas coisas que a gente pensa que não. Deveria ter pesquisa mais séria. Cuidado. Eu questiono, eu não considero, assim como eu não considerei aquele primeiro vídeo, tá? Que coloca benazepril mais espronolactona, sendo que todo mundo que estava participando ali, dizendo que teve aumento da sobrevida, todo mundo estava participando, funcionário da empresa. Quer dizer, praticamente todo mundo. E aí onde a gente tem, por exemplo, um estudo de lei que demonstrou, né, que a associação não aumentou aí a sobrevida nos pacientes B2. Aquele estudo já era para um classe mais avançado. Joia. Eu não confio, gente. Tá? Não sou obrigado. Me obrigue. Então, gente, se você chegou até aqui o final, tá, desse vídeo, eu só quero que você coloque lá, né, no grupo, só para saber que você chegou até aqui, que eu sei que são poucos que chegam. Coloca lá embaixo, né? Se você quer mentir na pesquisa, use estatística. Tá? Não, bota assim, gente. Não é mentira. É estatística. Tá bem? Grande abraço. Espero que esse vídeo chegue até vocês aí, né, de uma maneira assertiva, positiva. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.